Fala, meus queridos! Como é que vocês estão, gente? Todo mundo certinho? Todo mundo tranquilo? Todo mundo de boa? Dando continuidade com a nossa prova aqui, o FPR 2020-2021, vamos dar uma olhada nessa questão aqui elegantíssima, gente. Uma questão muito bonita. Uma questão traz um gráfico e uma história por trás desse gráfico, muito bela, muito bonita. Eu vou contar essa história para vocês assim que você se inscrever no canal e deixar aquele likezinho para fortalecer a gente. Belezinha, meus queridos? Dá aquele apoio para nós aí, ficamos gratos. Começando lá. Assinale a alternativa que apresenta a história que melhor se adapta ao gráfico. Então, calma lá. Antes de eu ler as histórias, eu quero interpretar esse gráfico. Primeira coisa, esse é um gráfico de distância de casa pelo tempo. Ou seja, quanto mais alto for o valor da minha ordenada, do meu eixo Y, quanto mais alto for esse valor, mais longe eu estou de casa. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, eu estou bem longe de casa. Já nesse ponto aqui, ó, eu estou relativamente perto de casa. Beleza, gente? E quanto maior for a minha abscissa, quanto maior for o meu eixo X, mais tempo foi decorrido do momento em que eu saí de casa. Então, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Eu comecei a me afastar da minha casa e a distância foi aumentando conforme o tempo foi passando. Só que chegou um ponto que essa distância não foi, começou a diminuir, eu comecei a parar, comecei a reduzir a minha velocidade e chegou no momento em que eu parei. Em todo esse intervalo de tempo eu estou parado. A distância não está aumentando, a distância não está diminuindo, eu estou parado. E aí o que aconteceu? Eu comecei a diminuir a distância até em casa. Eu voltei ao ponto zero. Então o que aconteceu? Eu saí de casa, fiquei um tempo parado e voltei para casa. Passei um determinado tempo parado dentro de casa, porque minha distância não aumentou e nem diminuiu. Eu estava dentro de casa e depois essa distância aumentou e eu fui embora. Então, o que está acontecendo aqui? Eu saí de casa, parei, voltei para casa, fiquei um tempo em casa e fui embora. Vamos ver qual alternativa se adequa melhor. Alternativa A. Assim que saí de casa, lembrei que deveria ter enviado um documento para um cliente por e-mail. Resolvi voltar e cumprir essa tarefa. Aproveitei para responder mais algumas mensagens e quando me dei conta já havia passado mais de 1 hora. Saí apressado e tomei um táxi para o escritório. Repare o seguinte, assim que lembrei que deveria ter enviado o documento, voltei. Tá, beleza. Eu saí de casa, voltei, permaneci um tempo e fui embora. Não está descrevendo esse intervalo que eu fico parado longe de casa. Porque fala assim que eu lembrei, eu voltei. Então o gráfico correto para a letra A seria alguma coisa parecida com o seguinte. Eu saí de casa, voltei, fiquei um tempo parado e fui embora. Então a letra A não é justa com o que o gráfico está mostrando. Vamos ver a letra B. Saí de casa quando vi o ônibus parado no ponto. Corri para pegá-lo. E aí, já vai me descrever isso aqui, ó, já vai me descrever esse comportamento em curva que eu tenho no meu gráfico. Corri para pegá-lo. Infelizmente, o motorista não me viu e partiu. Aquele momento de vergonha, né? Que você corre, pega o ônibus vai embora e você fica uma cara de bobo. Após esperar algum tempo no ponto, olha que legal, fiquei um tempo parado no ponto. Resolvi voltar para casa e chamar um táxi. Passado algum tempo em casa, o táxi me pegou na porta de casa e me deixou no escritório. Maravilhoso. Essa história aqui está perfeitamente correta com o que eu estou vendo no gráfico. Mas vamos analisar as outras 3. Eu tinha acabado de sair de casa quando tocou o celular e parei para atendê-lo. Era meu chefe, dizendo que estava atrasado para uma reunião. Minha sorte é que nesse momento estava passando um táxi. Assinei para ele e poucos minutos depois eu já estava no escritório. Então a letra C está falando o seguinte para mim, que eu tinha acabado de sair de casa, parei, chamei um táxi e fui embora. Não tem momento de voltar para casa, ficar parado em casa, ficar parado na rua. Não tem esse momento. Então a gente descarta a letra C. A letra D está falando o quê? Tinha acabado de sair de casa quando o pneu furou. Saí de casa, pum, pneu furou, fiquei parado. Maravilhoso. Desci do carro, troquei o pneu e finalmente pude ir para o trabalho. Aqui é a mesma coisa. Saí de casa, pneu furou, troquei e fui para o trabalho. Não com o disco que a gente está vendo no gráfico. E letra E, saí de casa sem destino, estava apenas com vontade de andar. Após ter dado umas 10 voltas na quadra, cansei e resolvi entrar novamente em casa. Não faz o menor sentido. Isso aqui seria um gráfico do tipo uma senoide. Eu fui a uma distância, depois voltei, fui a uma distância, voltei, fui a uma distância, voltei e terminei em casa. Não faz o menor sentido, confirmando então a nossa letra B.
Maravilhoso, meus queridos. Qualquer coisa, chama nos comentários, estamos à disposição, aguardando o seu likezinho, aguardando a sua inscrição. Belezinha, gente? Excelente rotina de estudos e até o nosso próximo vídeo.